Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui iniciando mais uma live no nosso Seminário Internacional de Tecnologia Têxtil da ABTT, com a presença aqui de grandes profissionais do setor, falando sobre esse material, esse produto dentro da cadeia têxtil, que é um material hospitalar, tão importante quanto os outros, com as suas características, com as suas observações pontuais em termos de consumo, de qualidade, de produção. Temos aqui presente a Giane Furtado, que é a gerente de marketing da empresa Cremer, tradicional empresa do setor têxtil, de produtos hospitalares, enfim, do home care, do care, da parte de saúde. Temos aqui a Cristiane Lima, que ela é engenheira e é responsável pela ABINT, que é a Associação Brasileira da Indústria de Não Tecidos. E temos a professora Maria Adelina, que ela é do ABNT, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, e do CB17. É o que cuida de toda... Debaixo do guarda-chuva do CB17 está envolvido toda a parte têxtil da ABNT, e não mais do que responsável também por essa área de atuação de produtos hospitalares. A nossa live de hoje, ela tem o interesse, né, o conteúdo, né, a proposta de levar essa informação dos produtos que nós utilizamos, né, enfim, né, na nossa necessidade médica hospitalar, a importância realmente da qualidade, do respeito da produção, tá? Então, não é somente o não tecido, nós temos o algodão, temos outros materiais envolvidos, que às vezes a gente nem se compreende onde está, a gente não imagina onde está localizado, onde é usado isso. Então, a gente vai trazer um pouco desse conhecimento, né? E, enfim, acho que vai ser muito bom para todos aí que queiram conhecer, ou mesmo para a área profissional, ou mesmo para a área pessoal, que na hora que for precisar de um produto têxtil hospitalar, saber da onde ele veio e como foi feito. Tá? A gente vai passar agora a palavra para a Giane Furtado, da Cremer. Gostaria que ela fizesse sua autoapresentação. Tá? Giane, a palavra está com você. Olá, tudo bem, Nelson? Prazer enorme estar aqui. Em primeiro lugar, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o Grupo Mafra, sobre a Cremer e sobre os têxteis hospitalares, como mesmo você mencionou. Eu sou a Giane Furtado Adames, gerente de marketing hospitalar da Cremer, do Grupo Mafra, e estou aqui há 21 anos. Comecei a minha carreira dentro da fábrica, dentro da produção, então falar sobre têxteis para mim é muito prazeroso, né? E principalmente falar o quanto isso é importante na cadeia da saúde, né? No mercado da saúde, de um modo geral, é ainda mais relevante. Então, eu vou começar aqui a minha apresentação, só passar aqui o slide, falando um pouquinho que a Cremer ela faz parte, né? Ela é uma empresa de 85 anos no mercado, cuja, né, o conhecimento da marca é muito voltado à qualidade, reconhecido nacionalmente, mas ela faz parte de um ecossistema de soluções. Talvez, aqui eu acho que é importante comentar um pouquinho das empresas, só para que vocês tenham também uma visão. Nós temos dentro do Grupo Mafra distribuidoras do canal hospitalar, então a gente tem a Mafra Expressa, que são distribuidoras de materiais e medicamentos. Nós temos a Tecnocode, que é uma distribuidora de vacinas. Quando a gente fala de indústria, nós temos a Cremer, representando tanto os têxteis hospitalares quanto os de consumo, né, cuidados e higiene de modo geral. Flexicotton também é uma empresa do grupo. Nós temos a One Stop Shop de laboratórios, que representa também a Cremer Diagnóstica, Biogenetics, Vitalab e Biogene. Temos a operadora logística do grupo, que é a HealthLog, que atende e é especialista na cadeia de saúde. E temos a Farmi, que é uma startup com foco no B2C, no cliente final, que faz a parte de medicamentos fracionados prontos já para cada paciente. Então, a medicação é fracionada para aquele horário, né, conforme a demanda de cada paciente dentro da sua necessidade. E aí, falando um pouquinho da Cremer, então, quando a gente fala, né, a Cremer, o Grupo Mafra, né, dentro desse mercado de saúde, a gente não pode deixar de falar da missão.
E aí a gente começa a usar algumas palavras que eu vou usar durante a nossa live aqui, né? Então, nós oferecemos soluções e materiais que entram os têxteis e medicamentos para simplificar o mercado da saúde e contribuir com o cuidado a cada vida. Então, palavra cuidado, palavra simplificar, palavra saúde, são palavras que estão a todo momento no nosso dia a dia, no nosso cotidiano aqui. E a indústria Cremer, por estar tanto tempo no mercado e traduzir qualidade, e os clientes reconhecem, a gente tem essa grata felicidade sempre de discutir isso, inclusive em inovação colaborativa, de discutir produtos com os nossos clientes, a gente ouve muito isso. Então, a indústria Cremer, ela está dentro desse contexto que contempla essa missão. Aí, entrando agora, dentro do assunto do contexto algodão, como matéria-prima, que é o que envolve, né, a boa parte ou a grande parte dos nossos produtos fabricados. Essa matéria-prima, né, que ela é riquíssima, ela está dentro de todos os ambientes do canal hospitalar, ou melhor, dentro de todos os ambientes do hospital em si. Central de material e esterilização, centro cirúrgico, UTI, pronto-socorro, área de nutrição, até mesmo para limpeza. Todos os ambientes requerem produtos que tenham boa qualidade e que esse algodão precisa realmente começar. A gente precisa comprar um algodão já de boa qualidade para que ele lá na ponta, o produto final, ele realmente seja reconhecido. Ele tem que ter uma boa absorção, ele tem que ter uma boa retenção, ele não pode soltar fiapos e assim por diante. Então, ele está dentro do que a gente chamou de ponto a ponto, né? Ponta a ponta. Então, ele está dentro de todo o contexto hospitalar. E o algodão, ele pode muitas vezes ser usado, né, não só como matéria-prima, mas também num derivado, né? Então, a gente tem lá compressa de gás, atadura de crepom, campo operatório, e ele, muitas das vezes, ele é usado em procedimentos invasivos, né, dentro de um procedimento cirúrgico, onde requer ainda mais segurança. Então, os produtos, baseados em todas as normas que nós acompanhamos, a gente vai falar disso um pouquinho, ele garante, né, a gente garante que o produto realmente tem essa segurança, essa qualidade, baseado sempre nas normas que nós acompanhamos. Aqui eu trouxe aqui algumas fotos que representam um pouco desse uso dos produtos em procedimentos hospitalares. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma compressa, ela pode ser usada num procedimento menos invasivo ou mais invasivo, num curativo mais simples, mas ela está presente na vida do paciente e também dentro do hospital. O próprio algodão, né, como é a figura de baixo, um campo operatório, ou se chama também compressa cirúrgica, e aí sim, procedimentos realmente invasivos, e fitas como esparadrapo, o tecido é a base de algodão. Ou seja, né, o algodão ele é usado em muitos procedimentos, e muitos produtos deriva-se dessa matéria-prima que é riquíssima, né? Ok, aí agora eu quero entrar um pouquinho aqui no assunto indústria. Quando nós falamos da aquisição do algodão como matéria-prima, já começa aqui todos os controles, na fase de compra. E a gente chama isso de triplo controle, né? Então, o que seria esse triplo controle? Quando o fornecedor, lá na fazenda dele, né, tem lá disponível o algodão para que a gente compre, a primeira fase já é analisar os laudos desse fornecedor, desse fabricante. Isso de 100% da matéria-prima, 100% das cargas. Depois nós fizemos uma visita pessoalmente para a liberação dessa carga no fornecedor. Aqui passa por uma segunda vistoria. E a terceira fase é quando o produto chega aqui na indústria, nós usamos de um laboratório externo para fazer a validação, o que seria o terceiro controle, o triplo controle. Então, nós temos 3 grandes fases importantes para que esse algodão ele realmente seja aprovado para começar a parte de produção. E aqui eu coloquei uma frase que fala, né? A premissa do uso nos produtos. O algodão que entra aqui na companhia e que passa pelo processo nosso de compras, ele precisa ter fibras nobres e com menor sujidade. Então, acho que agradecer também quem está aí ouvindo, né? Quem conhece bastante dessa matéria-prima sabe que quando a gente fala em fibras nobres e menor sujidade, a gente entende um pouco do que seria essa qualidade de algodão. Aqui eu tenho algumas fotos só para mostrar, né, o uso ou melhor, o produto sendo fabricado em algumas das áreas aqui da indústria.
Quando eu falo de gestão de qualidade, e aí tem a ver com processo produtivo, né? E aí a gente fala muito de ABNT aqui, nós temos eu acho que vamos pensar um pouquinho agora no processo do algodão, dando a continuidade aqui. Quando a gente olha, então, a aquisição, dentro desse triplo controle, a gente olha sempre comprimento de fibra, presença de sujidades, a cor é importante e tem outras características também. O produto entrou, o algodão entrou dentro do processo produtivo, né, ao passar por cargas, alvejamento, que é mais ou menos no meio do processo, a gente também acompanha cor novamente, aspecto visual, presença de alvejante óptico, grau de alvura, pH, hidrofilidade, capacidade de absorção e pureza. Tudo isso eu estou lendo aqui, até porque são pontos importantes, eu não posso deixar de falar de nenhum, porque são critérios importantes e que todos têm muito valor no uso do produto dentro da instituição. E quando o produto está final, acabado, também tem toda a inspeção do acondicionamento do produto em embalagens. Então, tem todo o processo. E aqui estão algumas normas que nós utilizamos, especialmente quando se fala de algodão, quando se fala de tecidos têxteis. Então, estão aqui as NBRs, né? 5426, 13433, assim por diante. E aí, eu gostaria também de comentar que nós temos a certificação ABNT ISO 9001, e estamos em processo de certificação, né, da ISO 13485. Tá? Que vai acontecer agora em dezembro. Então, realmente é bastante comentado aqui dentro, a gente usa todos os processos, tem um fluxo importante de testes desde o começo até o produto ser liberado para ser usado no paciente. Aqui eu trouxe para vocês também o que a gente chama de o cuidar, né? Simples assim. A gente usa muito essa expressão. Quando a gente fala de simplificar, para simplificar a vida do paciente, para simplificar a vida do hospital, para simplificar os processos, nós precisamos produzir produtos que tenham realmente qualidade. E para isso, a gente tem alguns pontos aqui para comentar com vocês que são, até tem relação direta, obviamente, com sustentabilidade. Proteção individual das pessoas que estão produzindo o produto. Não adianta a gente ter só uma matéria-prima validada tecnicamente, mas a gente precisa cuidar daquilo que a gente está produzindo. Nas manufaturas, que as salas que dobram, que confeccionam os produtos, que costuram os produtos, padrão de sala limpa. Fluxo de entrada de material e saída de material acabado, eles são diferentes para a gente evitar qualquer tipo de contaminação cruzada, né? Geração e destinação dos resíduos, eles são regularizados. Então, nós sabemos, é pesado, a gente sabe para onde vai, como que vai, então tudo isso é bastante controlado. Reciclagem de papelão e plástico. Nós temos a outorga, né, a aprovação, validação da extração de água dos rios, e isso está totalmente ligado aqui à licença ambiental que nós temos para isso. Recuperação de solventes, outro fator super importante. E controle de esterilização. Boa parte dos nossos produtos, eles são estéreis. E, na verdade, quando a gente fala de ambiente hospitalar, muitos precisam ser estéreis. E a gente tem todo acompanhamento, né? Seja esterilização ETO, seja esterilização raio-gama, se faz necessário toda a validação para garantir que o produto não só passou pelo processo de esterilização, mas que ele realmente está estéril. Então, esses controles são realizados. Aqui a gente tem algumas outras fotos do nosso processo produtivo que mostram o algodão sendo, né, traduzido em produto, né? Então, nós temos aqui gaze, nós temos aqui embaixo, né, algodão nas cargas, a gente tem aqui campo operatório na Celovax, a gente tem a parte de tecelagem, então ele passa por toda a cadeia do nosso processo produtivo. E, sem dúvida, o algodão ele é conhecido nacionalmente e é uma fibra riquíssima para realmente utilizar nos produtos, né? E garantir que a absorção, retenção de líquido, hidrofilidade, na hora do procedimento, realmente aconteça com muita eficiência. E aí, só para a gente poder já ir para uma finalização aqui da apresentação, eu vou voltar ao ponto de simplificar o mercado da saúde. A gente passou por um ano bastante, a gente está passando, né, por um ano diferente, um ano em que não se imaginava passar pelo que nós passamos, e comentar que, né, o Grupo Mafra passou por isso muito junto e a gente precisou se reinventar, precisou ser ágil. E eu acho que
nós acreditamos muito que, seja em algodão, seja em outras matérias-primas, é muito importante que a gente possa levar para o mercado da saúde soluções ágeis, eficientes, né, para que a gente possa atender as demandas dos hospitais. O Grupo Mafra está à inteira disposição, é um grupo voltado a soluções e a produtos de qualidade, essa é a nossa premissa. Nós, rapidamente, né, nós lançamos máscaras, lançamos álcool para atender o hospital, participamos realmente desse momento da pandemia muito ativamente e continuamos atendendo. E importante comentar que, mais uma vez, né, a Cremer, com 85 anos, está aqui, muito presente nas instituições e atendendo mais de 90% dos leitos hospitalares. Então, quero mais uma vez agradecer, Nelson, pela apresentação, por essa oportunidade e à inteira disposição aqui para tirar as dúvidas também. Obrigado, Giane. Você esclareceu muito bem aí a parte de produção, a parte produtiva e tudo mais, né? Deu para entender aí para quem conhece a parte de fiação, tecelagem, que é uma sequência igual ao cadeia têxtil comum, porém existe uma diferenciação a partir de um certo ponto, né? Então, eu gostaria também de complementar aí, né? Você falou das compressas, compressa operatória, que é usado mais invasiva, né? Que é para tirar toda a parte, não uma operação, tirar toda o sangue, enfim, todos os líquidos, que eu também descobri, na verdade, fui informado, que existe uma das compressas que vai um fio radiopaco. Perfeito. Né? Que ele é um identificador que depois da cirurgia completada tem que tirar uma radiografia para ver se não esqueceu nada lá dentro. Tá? Então, Perfeito. É um negócio bem interessante, né? Ter essa tecnologia, se eu não me engano, é feito com fio de pó de osso e não sei o quê. Ele é dentro dessa compressa. Então, existe uma tecnologia dentro do negócio, né? Então, muito bacana. Importante o seu ponto, Nelson. As compressas, tanto cirúrgicas quanto as compressas de gaze, elas podem... a compressa cirúrgica, 100% das compressas vão com um fio ou com uma placa radiopaca, justamente para isso que você falou. Os hospitais e as gases, em algumas vão, outras não, porque para um curativo simples, doméstico, você não precisa do fio radiopaco, mas para uso hospital, com certeza. E complementando o que você falou, os hospitais têm o protocolo de contagem das compressas. Então, por exemplo, numa cesárea, você usa 5 pacotes com 5 compressas. Sim. Legal, então são 25 unidades, por exemplo, tá? Tô só, né? E no final desse procedimento é contado. Se falta algum tipo de compressa, é visto dentro do ambiente hospitalar se aquela compressa está, e se não, é feito realmente todo o procedimento de raio-x e tudo mais para identificar. Então, até porque você precisa liberar leito e você precisa evitar que o paciente seja aberto novamente, né? E essa radiografia ela é feita e esse fio ele identifica mesmo esse esquecimento caso aconteça. Muito bacana. Perfeito, a gente também faz esse controle aqui dentro. Sim, muito bacana. Bom, agora a gente vai passar a palavra para a Cristiane Lima, a engenheira Cristiane. E eu também já aproveito a todos, quem tiver perguntas, por favor, possa já começar a fazer lá pelo chat. Então, vou passar a palavra aqui para a Cristiane Lima, engenheira, ela é responsável lá pela divisão de não tecidos da BINT. Cristiane, fale um pouco aí dos não tecidos na linha hospitalar. Compartilhar minha tela com vocês. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Nelson, ABTT, pela oportunidade. Eu sou engenheira formada pela FEI em 97 e atualmente sou secretária executiva da ABINT. Começar falando um pouquinho do que é a ABINT. A Associação Brasileira das Indústrias de Não Tecido nasceu em 1991, da necessidade de um grupo de empresas, na época, de ter uma instituição que os representasse e defendesse, por exemplo, perante o governo, e também que difundisse e fomentasse a utilização dos não tecidos e dos tecidos técnicos, sempre preservando técnica e qualidade. São duas palavras que a BINT
tem no dia a dia, né? Técnica e qualidade, normas. Falando um pouco do que é o não tecido, na verdade, vamos falar o que não é. O mercado, muita gente conhece o não tecido como TNT, mas o TNT é um produto químico que é usado para fabricar a bomba, né? E a BINT evita utilizar esse nome, essa nomenclatura, que é um apelido que deram para o não tecido, porque é tecido não tecido. Mas quando se fala de TNT, as pessoas geralmente veem na mente o que é aquele produto usado para fazer sacolas, fazer artigos de festa, embalagens, mas não é o termo tecnicamente correto. Então, nós não, no nosso dia a dia, na BINT, nós sempre falamos em não tecido, porque, inclusive, não tecido tem uma norma, a 13370, uma norma da BNT, que define oficialmente a palavra não tecido, que é escrita junta, tudo junto. É uma estrutura plana, flexível e porosa, constituída de véu ou manta, de fibras ou filamentos orientados direcionalmente ou ao acaso, consolidado por processo mecânico, fricção e ou químico, adesão e ou termo, que é a coesão ou combinações desse. Então, nisso você tem um mundo de produtos, né? Você tem fibras e filamentos que podem ser grudados por cola, vamos dizer assim, grudados por agulhas, por calandras, com pressão. E por que a gente usa o não tecido escrito junto, né? Porque é o nome de um produto, e é um produto que não passa pelo processo de tecelagem, ou seja, ele não passa por um tear. A estrutura dele não tem fios, só tem fibras ou filamentos que, como eu falei, são unidos por alguma forma, por agulhas, por resina ou por calor. E pode ser combinações desses processos. Em outros países, Espanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, Itália, nas respectivas línguas, idiomas desses países, a palavra não tecido é escrito junto, como a gente usa aqui em português. Bom, diversas técnicas de fabricação, tecnologias de fabricação dos não tecidos, os famosos não tecidos médicos são fabricados através de duas dessas tecnologias. Basicamente, né, a tecnologia, uma delas é chamada Spun Bond, que é a tecnologia de filamento contínuo. Como que isso é feito? Na figura do lado esquerdo, vocês veem, parecem vários fios de teia de aranha. O que acontece nessa tecnologia? A resina de polipropileno, que são como umas bolinhas de plástico, elas entram numa espécie de chuveiro e com calor, são derretidas, passam por um orifício, viram esses pequenos filamentos muito finos, né, como teia de aranha mesmo, e aí são depositados numa esteira e em seguida passam por uma calandra, que é o que faz com que fique consolidado e ganhe resistência. Na figura do lado direito, tem o outro processo que também é utilizado nos não tecidos médicos, que é o não tecido melt blow, que também é feito de resina de polipropileno derretida por calor, soprada primeiro por um ar quente, depois por um ar frio sobre um cilindro. Isso também vai formar a manta, que em seguida é consolidada. Aí nessa combinação dessas duas tecnologias, Spun Melt, Spun Bond e Melt Blow, que aliás o mercado chama de Spun Melt, quando você tem as duas tecnologias combinadas, que vai fabricar e surgir o não tecido famoso, que ficou muito conhecido agora nessa pandemia, que é o SMS. O S do não tecido é a camada de spun, que confere a resistência ao produto. E a camada M, Melt Blow, que confere a barreira, aquela que vai segurar a partícula que transporta o micro-organismo. A figura do meio é uma foto ampliada
uma foto microscópica de um não tecido SMS. Vocês podem perceber como é uma estrutura fechada e nesses orifícios que tem como, vamos dizer, passar alguma coisa que seria, é onde fica preso a partícula que leva o micro-organismo. Então, o não tecido, o SMS, é uma barreira, não porque ele tem algum aditivo, algum produto químico, mas pelo modo como ele é fabricado, pela tecnologia de fabricação com que ele é feito. A gente divide os produtos confeccionados em não tecidos, com os não tecidos médicos, em dois grandes grupos. São aqueles, primeiro, que vão para ambientes estéreis, como, por exemplo, os centros cirúrgicos, né? Que aí é preciso que se use não tecido SMS, porque você tem que garantir que o seu produto tem barreira para segurar micro-organismos. E esses produtos são os aventais, os campos e as máscaras cirúrgicas, e o sistema de barreira estéreo, que são as embalagens que envolvem o instrumental cirúrgico quando ele vai ser esterilizado. Um outro grupo são produtos feitos apenas de espumbonde, que não precisam de barreira. São os gorros e toucas, os aventais de procedimento, são aqueles procedimentos, por exemplo, quando você vai fazer uma triagem ou vai fazer algum pequeno curativo, a enfermeira veste um avental, mas esse avental não tem barreira. E também os propés. Dentro dessa visão da BINT de preservar a técnica, preservar a qualidade, fomentar e desenvolver o uso de não tecidos, sempre olhando para a fabricação correta, com normas, respeitando leis, respeitando normas, a BINT tem comitês internos, e um desses comitês é exatamente voltado para o segmento hospitalar, é o Comitê Técnico Médico Hospitalar, o CTH, e ele é formado por empresas, desde a fabricante da matéria-prima do não tecido, próprio não tecido, e os convertedores, são empresas como, por exemplo, a Kremer, que transformam o não tecido em confeccionados, nos aventais, nos campos, aqueles produtos que eu falei anteriormente. E o CTH, ao longo dos anos, vem desenvolvendo trabalhos para fomentar o uso do não tecido, principalmente nos centros cirúrgicos, né, porque existem estudos que confirmam que o uso do material de uso único dentro de um centro cirúrgico reduz a infecção hospitalar. E agora eu vou mostrar um videozinho para vocês que fala um pouco desses trabalhos que o CTH tem desenvolvido.
Na verdade, são dois grandes trabalhos que o CTH fez. É o análise de ciclo de vida e o custeio de ciclo de vida, comparando kits cirúrgicos reutilizáveis com kits cirúrgicos de uso único. Uso único, né? E o impacto no meio ambiente, vários indicadores são usados, né? E o impacto no meio ambiente do kit de uso único é bem menor, ele impacta menos do que o reutilizável. E o custeio de ciclo de vida leva em conta, né, o custo que todo o ciclo de vida de ambos os kits tem. E também o custo-benefício de uso único é melhor do que o reutilizável. Entendi. São metodologias, inclusive normatizadas, ambas, né, foram feitas em parceria com a Braskem, que é um dos componentes do CTH. E hoje não há nenhuma normalização que seja obrigado a ser uso único ou reutilizável. Isso vai depender realmente do Não hospital. tem. Aí a norma 16064, que apareceu agora, sim, ela é o que baliza esse mercado. Tá. O produto que tiver de acordo com essa norma, ele pode ser usado no hospital. Então, pode ser de qualquer matéria-prima. A norma não cita, não menciona a matéria-prima. Ela fala que existem indicadores, existem mínimos ou máximos, depende da referência, e você precisa ficar dentro desses limites para o seu produto ser aprovado. Entendi. Essa norma estava durante toda a pandemia, nós tivemos contatos com a Anvisa, ajudamos a Anvisa a escrever a RDC 379, e tanto essa norma 16064 quanto a 15052 para máscara cirúrgica, elas até então estavam como o único balizador. Como a Anvisa não teria pessoal para poder fazer as autorizações de funcionamento, toda essa parte administrativa, isso aí na pandemia, então foi o que ajudou o mercado a ser balizado, né? Foram as normas dos produtos. Entendi. Bom, quero agradecer, Nelson, a oportunidade. Qualquer pergunta, estou à disposição de vocês. Muito obrigada, BTT, obrigada a você pelo convite. Em nome da BINT, eu agradeço. Obrigado pela sua apresentação. No final, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Pessoal, por favor, façam seus questionamentos aí que a gente vai responder todas. E agora vamos passar a palavra para a Maria Adelina, da ABNT, a mulher das normas, mais conhecida a mulher das normas aí, né? Então, tudo que isso já foi falado entre os produtos que a Cremer desenvolve, ou produtos da cadeia têxtil com algodão e dos não tecidos, Adelina, eu gostaria de entender aí como é que vocês conseguem dimensionar essas normas, de onde surgem essas normas, e depois eu tenho mais aí uma pergunta relacionada entre vocês e Anvisa, tá? Vocês têm a norma, vocês criam tudo, e o que é o papel da Anvisa? Isso deixa para perguntas e respostas. Adelina, está com você a palavra. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, porque realmente é muito importante divulgarmos a cultura da normalização, porque, afinal de contas, a norma, pela própria etimologia da palavra, ela representa nortear, normalizar é nortear, e é isso que a norma oferece de vantagem. A oportunidade de se oferecer parâmetros para que o mercado ofereça qualidade. E, normalmente, qualidade também, para determinadas aplicações, não é aquela questão do creme de la creme, a coisa da altíssima qualidade, inacessível para todo e qualquer tipo de empresa. Não é isso. É o necessário, é a qualidade necessária para o atendimento das necessidades e as aplicações que aquele produto, aquele serviço pode ter. Então, falando
sobre esse processo de normalização, nós temos aí na ABNT não só, né, a questão da normalização têxtil, mas são ao total em torno de 230 comitês. O nosso é o número 17, justamente porque foi o 17º a ser criado, e antes disso já se faziam normas têxteis que estavam dentro do comitê de química e dentro do comitê de mecânica, e posteriormente foram agrupadas no CB 17. Então, a ABNT, apresentando quem é a associação, porque muitas pessoas conhecem a ABNT exclusivamente por gerar aquela norma de trabalhos acadêmicos que causa horror nos alunos aí de final de curso, mas, na verdade, é um dos comitês, né? A parte de textos e documentações é o CB24. É uma entidade, a ABNT, que este ano completou 80 anos de criação, e ela foi criada justamente em meio à Segunda Guerra para criar padrões de qualidade para o que estava sendo produzido no país, que, infelizmente, em meio à Segunda Guerra, o mundo foi obrigado a se readequar, mais ou menos o que passamos na pandemia, né? Uma readequação total, onde, inclusive, as empresas tiveram que buscar meios de produção, porque tudo aquilo que nós importávamos não tínhamos mais acesso em função da guerra, né? É reconhecida como o único fórum de normalização. Então, você fala de norma técnica reconhecida nacionalmente, você tem que procurar um único órgão, que é a ABNT. Por exemplo, nos Estados Unidos existem várias entidades de normalização e é sempre um problema bastante grave em decidir qual entidade, qual norma a seguir. No caso da ABNT, no Brasil, isso, por força do Inmetro, a gente há de reconhecer, foi reconhecido como o único fórum de normalização para não criar esses problemas que os Estados Unidos passam, por exemplo. A ABNT também é uma certificadora de produtos, sistemas e serviços, certificando, por exemplo, o ISO 9000, ISO 14000, quando se fala em sistemas. Na parte de atendimento de serviços, nós temos um exemplo muito positivo na área hoteleira, turismo de aventura, porque são serviços que não só satisfazem o consumidor, mas também podem representar a sua vida, sua segurança. E na questão de produtos, também, seguindo uma norma nacional ou uma norma internacional, a ABNT certifica produtos, afirmando se aquele produto realmente atende determinada norma. Então, na ABNT, nós temos a elaboração de normas, a gestão do processo de normalização, porque isso tem que ser bastante transparente e acessível a toda a sociedade, quem consome, quem produz, aos laboratórios que fazem o controle disso, às escolas que divulgam essas normas aos seus alunos, para que nós tenhamos profissionais com capacidade de orientação. Também, na ABNT, nós temos a responsabilidade da adoção das normas ISO e IEC. Então, há muitas normas dentro do CB17 e dos outros CBs que são equivalentes à normalização internacional ISO, justamente com o objetivo de que quem está produzindo não tenha que fazer os seus ensaios dentro das normas nacionais e das normas internacionais. Então, sempre que for possível, nós tentamos acatar uma norma ISO. Às vezes, isso não é possível por conta de características próprias do nosso produto e do nosso mercado, nossa forma de produção, ou
devido a exigências, experiências do mercado brasileiro, a norma brasileira já é uma norma mais exigente, então isso acaba demandando que nós continuemos com uma norma ABNT-NBR e não adotemos uma ABNT-NBR ISO, justamente porque a nossa tem um nível de exigência maior. E também o IEC é a Instituição Internacional de Componentes Eletroeletrônicos, e foi graças a ele que nós tivemos a adoção já há algum tempo da norma da tomada de 3 pinos, e que muita gente, apesar de toda a sua rebeldia contra essa tomada de 3 pinos, uma coisa é fato: a redução de incêndios devido a curto-circuito está melhorando excepcionalmente. A causa de incêndio devido a tomadas reduziu significativamente. E isso é importante. Lamentavelmente, precisa tempo para demonstrar, e o tempo da adoção, da adaptação, às vezes é doloroso. Também temos a difusão, a promoção das normas à sociedade, sem a obrigatoriedade. A norma é realmente voluntária. E a gente vai explicar quando essa norma não é mais voluntária. Então, para que a gente entenda um processo de normalização, e isso a Kremer, a ABINT, é muito habituada ao participar da normalização, que nós não podemos fazer uma normalização simplesmente pega uma norma da ISO, traduz e adota. Não, nós temos que verificar se o que é produzido no país está conforme aquela norma. Se nós temos condições melhores até do que aquela norma, ou partimos de um processo normalizado por um laboratório, esse processo é executável por outros laboratórios. Então, esse processo de elaboração de norma que acontece na comissão de estudo, onde nós temos aí na ABINT abrigada a comissão de estudo de não tecidos odontomédicos hospitalares e a parte de têxteis odontomédicos hospitalares, exceto não tecido, as reuniões ocorrem no IPT. Nós temos essas comissões de estudo discutindo, estudando, trocando informações de como melhorar a comunicação, os testes e os parâmetros, os limites. Então, esse é um processo de construção de norma que ele acaba resultando na norma técnica homologada, que é um registro em termos técnicos, inclusive na parte de terminologia, como falou a Cristiane, é importantíssimo, porque, caso contrário, nós vamos ter muita gente chamando tecido de pano, fio de linha. Então, nós temos uma nomenclatura técnica e também oferecendo parâmetros de orientação para a execução melhor dos produtos no mercado. Então, normalização é voluntária. Mas tem uma norma, eu tenho que seguir. É aconselhável seguir, porque você vai evitar muitos problemas, vai evitar de refazer trabalho. Então, como eu falei, é o norte. O termo norma é de nortear. As normas são baseadas em consenso, então ela não é uma goela abaixo, não. As discussões ocorrem entre quem fabrica produtos, quem faz serviços, entre quem consome produtos e serviços e entre os laboratórios que fazem a prestação de serviço, as escolas que ensinam sobre essas tecnologias, inclusive as que ainda não estão adotadas no país, e com isso a gente tem a melhor solução técnica e com um resultado imparcial. Não pode puxar a brasa para a sardinha para esse ou aquele produto. Ela tem que ser abrangente realmente. Então, a norma é um registro da tecnologia. E se nós pegarmos normas antigas, a gente vê assim, puxa, mas como é que o pessoal admitia isso? Na época, era o que
nós tínhamos disponível. E, para a atualidade, nós temos outras exigências e outras melhorias. A exemplo disso, na norma de qualidade de defeitos de tecido, a norma, na versão de 1995, ela tinha 5 páginas de tipos de defeito de tecido em tecelagem. Quando essa norma foi revista já nos anos 2000, a norma subiu para 16 páginas de descrição de defeitos. Por quê? Porque realmente o mercado consumidor ficou mais exigente. E, com isso, defeitos que antes passavam sem muita exigência, o consumidor começou a exigir que eles não existissem no seu tecido. Então, realmente, há de se considerar esse consenso entre quem consome e quem produz para ter um produto melhor, um serviço melhor, a melhoria para a sociedade. E ela realmente são desenvolvidas para problemas existentes. Não existe norma de um produto tão avançado que o mercado ainda não tenha experimentado, que ainda não tenha causado problema no mercado. Não se faz norma para produtos patenteados que só um fabricante pode fazer. Tem que se fazer normas abrangentes, realmente. E daí ela se diferencia dos regulamentos técnicos justamente pelo fato da norma, quando ela é homologada pela ABNT, ela é totalmente voluntária. Se, eventualmente, um órgão, por exemplo, Anvisa, que regula a questão da saúde, entender que é importante que aquela norma seja cumprida por todos, aí a Anvisa emana um regulamento técnico e cita aquela norma. Quem que faz a fiscalização da utilização da norma? É a ABNT que gerou a norma? Não. É quem tem o poder, a autoridade regulatória. Então, seria realmente a Anvisa. Tanto no mercado interno, de quem produz aqui, como Kremer, ou como os associados do CTH da ABINT, como quem traz importado também tem que submeter à Anvisa. Não é porque veio de fora que bypassa esse momento de conferência da sua qualidade. Tem que realmente ser verificado. Então, ao desenvolver a norma, a ABNT parte de uma demanda da sociedade que fala: precisamos tal norma, ou aquela norma está desatualizada, precisamos cancelar e fazer uma norma nova. Então, nesse processo, a essa demanda, a ABNT convoca uma comissão de estudo, que é realmente o berço da norma, e aí esse texto, esse projeto de norma, ainda não é uma norma, esse projeto de norma vai em consulta nacional. A consulta nacional ela é aberta a todos, isso é uma peculiaridade da ABNT. Se nós entrarmos em outras entidades de normalização, apenas associados que contribuem financeiramente com a entidade normalizadora é que podem votar. Felizmente, no Brasil, isso é franqueado para quem consome, quem produz, quem controla. A participação da consulta nacional e falar: serve, não serve, a norma está boa, o limite está alto, o limite está baixo, isso é aberto à sociedade. E depois dessa consulta nacional, nós temos a análise dos votos, e se tiver tudo ok, finalmente, nós temos a homologação da norma. Se não tiver ok, volta para a comissão de estudo. Se tiver ok, vai para a publicação e a sociedade acaba usufruindo disso. Em média, a expectativa seriam 12 meses para a elaboração. Nós temos casos, inclusive dentro da ABINT, que foi bem menos do que 12 meses, pela necessidade do mercado daquela norma. E no CB17 nós temos casos assim que são de chorar, né? Tem norma que a gente não consegue consenso
e que demoraram mais do que 4 anos para ser elaborada. Que ruim, que péssimo, sim, mas é melhor que ela tenha uma elaboração bem discutida do que a gente colocar no mercado um balizador, uma norma é um balizador que não atende de forma consensual a todos que participam do mercado, seja o consumidor, seja o produtor, ou mesmo os laboratórios que nos apoiam, né? E nesse panorama, quem participa das comissões de estudo? Participa a sociedade, as universidades, laboratórios, produtores, o próprio governo, porque o governo é comprador e também muitas vezes é regulador, e os consumidores, às vezes os consumidores diretos ou representados por entidades. Por exemplo, nós temos nessa área hospitalar hospitais, o Sindicato dos Hospitais, a SOBEC, que representa enfermeiras de centro cirúrgico, que nos apoiam, secretarias de saúde, tanto municipal quanto estadual, que participam para se inteirarem do que está acontecendo, de como podem oferecer seu conhecimento e falar, olha, isso no consumo não é bom. Isso no consumo está excelente. Então, o consumidor lá dentro do hospital tem que ser a nossa meta de melhor atender. Todos são voluntários, não existe assim, você está intimado a participar. Não, todo mundo é voluntário. E, às vezes, depois que a norma está feita, muita gente reclama, mas, puxa vida, eu não fui convidado. Mas estava o nome de alguém lá da empresa e essa pessoa achou menos importante. Então, a nossa luta é sempre uma divulgação contínua para isso. Nos comitês técnicos, nós temos os assuntos separados pelas necessidades da sociedade. Então, no caso, o CB17 é especificamente texto e vestuário, ele vai desde fibra até a confecção final, incluindo a questão dos produtos técnicos, isso é, a barraca de camping, a corda para o montanhista, a corda para o cara do barco, a rede de pesca, são produtos técnicos, além dos hospitalares, de enorme importância. Então, o comitê ele é formado um superintendente ou gestor, eu sou a superintendente do CB17, temos um chefe de secretaria, dentro das comissões de estudos, temos os coordenadores e o secretário e os especialistas convidados, que aí são de empresas, laboratórios, etc. Quem coordena, por exemplo, a comissão de estudo de não tecidos odontomédicos hospitalares, dentro da ABINT, onde se realizam os encontros, é a engenheira Cristiane Lima, que há muito tempo luta com o convencimento de participação, que também muitas vezes as empresas não querem participar, mas se queixam quando a norma está pronta. O papel da comissão é exatamente esse, berço da norma. E quando eles geram essa norma, tem que ser dentro de um consenso. Não pode ser, nós vamos fazer essa norma, principalmente quem coordena o grupo não pode falar, essa norma tem que ser assim, e pronto. Não, tem que haver um consenso. E por isso que muitas vezes a norma demora para voltar para a sociedade após a sua demanda. Porque se não houver consenso, nós não temos o direito de diferenciar algum grupo da sociedade que não concorda com aquela norma e deixar eles alijados do processo. Não podemos fazer isso. E muitas vezes essa questão de obter um consenso é o que leva não só a coordenação da comissão de estudo, mas também a superintendente a ficar traumatizada para chegar à conclusão da norma. Realmente é muito complexo. Muitas vezes engasga em problemas de tecnologia, em problemas de limite, e que muita gente acredita que a ABNT está fazendo um papel de regular e atrapalhar a vida da produção ou mesmo do consumidor.
E, ao contrário, né, a ABNT tem que conciliar todos esses segmentos para que nós possamos ter uma norma absolutamente justa. E, finalmente, a comissão de estudo, ela delibera o texto para consulta nacional. Não adianta eu, como superintendente, chegar na comissão de estudo e falar: gente, temos que botar isso no mercado, a sociedade está esperando, os produtores necessitam disso. Isso não tem como. Existe todo um processo com gestão da ABNT, um processo muito transparente, que nós não temos realmente como acelerar, impedir, impor. Temos que decidir realmente em grupo. E isso, às vezes, é bastante complicado. Na área de têxteis hospitalares, nós temos 2 comissões de estudo. O total no CB17 são quase 40 comissões de estudo, como eu falei, estudando desde fibra, fio, tecido, malha, têxteis de decoração, confeccionados. Existe, assim, uma infinidade, aviamentos, uma infinidade de comissões, são quase 40. E 2 especificamente voltadas à questão têxtil hospitalar, que é a de têxteis odontomédico hospitalar, exceto não tecido, que abrange os insumos hospitalares, ataduras, gases, algodão hidrófilo, esparadrapo, mas também roupas hospitalares, que vão desde aventais, da parte também de hotelaria hospitalar, como a questão de lençóis, cobertores, todos eles voltados para a questão da saúde. Não é simplesmente, é um lençol como outro qualquer. Não, existe todo um interesse e cuidado de ter um lençol durável, ou, se é um lençol que é descartável, que ele possa atender aqueles momentos em que ele aguarda uma próxima troca. E a outra comissão de estudo é a de não tecidos odontomédico hospitalar, que teve um desempenho fantástico durante a pandemia, se reunindo continuamente com a Anvisa, com os produtores de máscara, com entidades que queriam fornecer máscaras, orientando atuais produtores potenciais, pessoas que queriam começar a produzir máscara, tanto a de uso profissional, a cirúrgica, quanto a de uso não profissional, que foi essa de tecido que se espalhou por todo o Brasil, protegendo, né, sem dúvida, a população e reduzindo aí nossos índices de contaminação. Então, a ABINT teve um trabalho muito importante junto com a ABNT, e essa comissão de estudo que envolve o CTH foi muito especial no seu interesse, no seu envolvimento, que poderia simplesmente ficar numa situação de já fizemos a norma, cumpra-se. E, ao contrário, o que podemos melhorar nessas normas diante do que aconteceu durante a pandemia? Essa foi uma posição muito importante, que ajudou também na deliberação das PRs. As PRs são as práticas recomendadas, que é quando nós temos uma necessidade de gerar um documento técnico sem o prazo de 1 ano para a elaboração de uma norma. Então, essas comissões é que fazem a nossa saúde melhor no nosso dia a dia. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na ABTT, que é uma entidade que respeito muito, participo aí como associada há bastante tempo, tive oportunidade de exercer também durante 2 congressos aí, cooperar como presidente de congresso, e realmente tenho aí um grande carinho pela associação
e que também nos abriu a possibilidade de divulgarmos sobre esses itens tão importantes para toda e qualquer pessoa da nossa população. Obrigada, então. Obrigada, Adelina. Realmente a apresentação de vocês três é fundamental para que todo mundo conheça, entenda o que é o produto. Eu acho que estou com o vídeo desligado aqui, aí não tem jeito, né? Pronto. Então, agradeço mais uma vez aí a participação de vocês. Nós temos algumas perguntas aqui, então vamos começar com a pergunta. Só um minuto. Da Adriana dos Santos Pereira Barbosa, aluna da FATEC de Americana. No curso profissional têxtil, que ela está no curso profissional de produção têxtil. Gostaria de saber se tem alguma fiscalização nas empresas para ver se eles estão realmente aplicando as normas técnicas e de segurança que foi criado para o seu produto. É uma grande pergunta aí, né? Vocês criam todas essas normas, tem todos esses procedimentos, tem empresas sérias como temos aqui, e isso de que maneira que isso é fiscalizado? É só fiscalizado na ponta ou na própria indústria é fiscalizado isso? Quais são os procedimentos de segurança realmente da aplicação das normas e controles? Quem poderia responder? Quem se habilita? Só ligar o microfone. Acho que Giane melhor, né? Produtora, né? Opa, estão me ouvindo? Sim, perfeito. Perfeito, sim. Nós somos auditados, né? Então, a gente passa pelo processo de auditoria e aonde se avalia todos os pré-requisitos da norma, né? Se estão conformes ou não. Então, tem essa validação, sim. Então, a gente passa por isso. Mas isso a gente aqui, né, como indústria, a gente vê muito com bons olhos, porque é isso que faz a gente evoluir aqui como empresa, né? Então, eu acho que a auditoria ela tem que ser bem vista nesse critério. Não é um problema, pelo contrário, né? Eu acho que pode trazer ideias novas, pode trazer sugestões novas para o grupo. Então, a gente é auditado sobre as normas. Isso é uma pergunta minha. Como é que se audita aquele material importado? Como é que se aplica muito material importado? A gente sabe dentro da cadeia têxtil, muito material do vestuário, enfim, eles não são controlados, às vezes até por produtos químicos que se envolvem, tudo. Mas como é que se controla isso, se você souber responder, a questão dos importados? Ou ainda esse mercado de produto hospitalar não é tão importado como a gente imagina? Olha, vamos ver se eu consigo te ajudar aqui, Nelson. Os produtos importados, eles eles também têm o registro, né? Todos os produtos são registrados, como mesmo a Adelina comentou, então, seja a BNT ou mesmo na Anvisa, de acordo com o seu grau de risco. Independente do produto, se ele é importado nacional, ele passa pelo processo de auditoria normal, tá? Porque o importado, ele tem todo um fluxo aqui de armazenagem, né, de recebimento, então tem toda uma parte documental que o produto ele passa pelo mesmo processo, tá? O que ele não faz é ser produzido, mas ele passa pelo mesmo processo também de auditoria, ele está dentro do contexto, tá? Parte documental, né, toda a parte de controles, né, que é feito aqui dentro, ele passa pelo mesmo processo de auditoria. Você passa por auditoria interna, vamos falar um órgão, Anvisa, ou não sei quem, vai fazer uma auditoria interna dentro da sua área produtiva, para ver de tudo, o seu ambiente e tudo mais, não só o produto. Mas como é que se faz essa vistoria sem ser do produto do material importado? Um produto fabricado na China, eu não estou vendo como ele é feito lá, tá? Quais são os aspectos que são feitos. Mas sim, eu faço a fiscalização, faço a verificação, controle no produto que chega. Tem essa diferença, não tem? Eu não saberia te dar tantos detalhes, Nelson, honestamente aqui, tá? Vou te pedir desculpas, eu posso checar essa informação. Mas os produtos que chegam, talvez eu vou responder de uma outra forma que pode ajudar também. Todo produto que é importado, eles passam por um processo de validação lá fora. Então, é contratada uma empresa terceirizada que valida o produto de acordo com as normas
e valida esse produto lá, porque se o produto chegar aqui, o processo de devolução ele pode levar mais de um ano, muitas vezes, de acordo com todo o processo documental, né? Então, a gente faz a validação lá e testa ele aqui também. Então, a gente importa luvas, nós importamos SMS e todos os produtos, eles são também analisados aqui no Brasil. Ah, perfeito. Já deu para entender que realmente vocês fazem a certificação, fazem a validação lá fora. Nossa, ótimo isso. Uma pergunta para a Adelina, aqui, feito pelo Reinaldo Rosati, da BTT. Adelina, pode uma norma ABNT chocar com uma norma internacional? Nesse caso, como proceder? Sim, eventualmente, às vezes, o que nós temos observado é que as normas brasileiras têm exigências maiores do que algumas normas internacionais. Isso acontece. Acontece de produtos que têm uma aprovação no exterior, chegam ao mercado brasileiro e não conseguem registro. Por que não vem o registro? Justamente porque não tem a qualidade necessária que já o produtor brasileiro consegue atender. Então, esses choques, eles muitas vezes são encarados até como positivos, no sentido de que nós estamos escolhendo o melhor para a nossa sociedade. Não no sentido de a norma é uma barreira tecnológica, porque nós temos um compromisso, somos signatários, a ABNT é signatária de um tratado internacional contra essas normas que podem constituir barreiras tecnológicas. Não podem. Porém, se você tem uma norma que ela se justifica, o nível de exigência dela, que ela garantiu a redução de acidentes, a redução de problemas no Brasil, ela é plenamente defensável. Então, nesse caso de um produto que está sendo importado, ele atende, é totalmente aprovado no exterior, porém, chega aqui e não passa na nossa norma. Ele vai ter que refazer os ensaios de acordo com a norma brasileira, de acordo com as nossas exigências. E nós temos também, junto à Anvisa, o sistema de denúncia. Isto é, um consumidor, seja o consumidor final que comprou um produto importado, comercializado por alguém no país, ou mesmo o consumidor hospitalar compra um determinado produto para a saúde e detecta problema, ele denuncia a Anvisa ou denuncia o Inmetro, e esses, como são agências regulatórias, eles têm o poder de fazer a verificação e, de repente, até impedir que esse importador traga mais esse tipo de produto. Então, a ABNT realmente não tem esse poder regulatório, mas essas agências se apoiam, tanto o Inmetro quanto Anvisa e quanto outras agências aí da área governamental que têm o poder regulatório, se apoiam em normas da ABNT para impedir produtos danosos no nosso mercado. Ah, perfeito. Vou fazer uma pergunta para a Cristiane. Cristiane, assim, você fala da sustentabilidade dos produtos e tudo mais, e usar o uso único, né, dos materiais aí cirúrgicos, enfim, né, os paramentos, né? Nós já temos hoje um controle de reciclagem desse material. Já é possível fazer a reciclagem desse material ou o descarte dele como é que é feito em cima dos materiais não tecidos? Então, Nelson, na verdade, os produtos de uso único nessa área médica, eles não podem ser reciclados, são materiais altamente contaminados, né? E existe toda uma legislação própria para descarte desse material. A Anvisa tem uma legislação própria para descarte. Ele não pode ser... Ele é tratado como uma seringa, como as luvas, como os curativos, na mesma forma. O que a gente indica como o mais viável seria a reciclagem energética, né?
Seria um caminho, mas por ele ser contaminado, existe essa legislação, inclusive todo o material de coleta, os sacos, tem cor diferenciada, tem simbologia própria. A recomendação, o certo é esse, é seguir o que a Anvisa determina na legislação dela. Incinerar para energia, enfim, né? Tem que ser feito dessa Também. forma, não tem outra forma, né? E aproveitando também que a Giane comentou da importação do SMS, nós ainda no Brasil não é autossuficiente em geração de produção de SMS? Sim, o Brasil é. Já o Brasil está super capacitado com SMS, inclusive esse ano nós tivemos o anúncio de 2 empresas, das grandes empresas produtoras de SMS, com investimentos em capacidade. O Brasil, mais ou menos, agora eu não me lembro, tem uma matéria que saiu no Valor, eu não sei se foi em agosto, agora eu não lembro, mas o Brasil é autossuficiente na produção de máscaras. Tem fabricantes, antes da pandemia não tinham muitos fabricantes, porque era um mercado eminentemente importador. Eu acho que 85%, 90% do mercado eram produtos importados, as máscaras cirúrgicas, no caso, e hoje em dia o Brasil pode produzir 100% da sua produção aqui no solo nacional. Tem capacidade para produzir 500 milhões de máscaras mês, com as porque foram importadas muitas máquinas automáticas para fabricar máscara automaticamente. E essas máquinas têm capacidade de produzir algumas milhares por minuto. Sim. Não, perfeito. Uma outra curiosidade técnica, você falou do spun bond e do melt bond, cada um tem um processo de produção, né? E para que o tecido seja, em alguns aspectos, tenha eficaz, o SMS precisa fazer a junção dos 2 processos. Seria isso ou é um processo, como é que, a grosso modo, como é que ele é feito? Então, unir o SMS. Na verdade, assim, existe o SMS acoplado na fabricação, que sai no final do processo o SMS, as 3 camadas juntas, e existe os 3 produtos separados. Por exemplo, no caso dessas máquinas que eu falei para fabricar máscara, o SMS precisa ser separado. Você tem que ter bobinas S e uma bobina M no meio para dar entrada na máquina. E a máquina vai soldar as 3 camadas. No caso de aventais, campos, que são usados nos centros cirúrgicos, aí é o SMS consolidado como um todo, né? E você tem combinações. Você pode ter 2 camadas S e 2 camadas M no meio, mais uma S, ou 3M e uma S em cada ponta. E aí vai da performance, vai desenvolvimento do cliente com o fabricante, mas tudo isso o Brasil tem estado da arte em empresas fabricantes de SMS. Elas são multinacionais, uma é uma multinacional brasileira e a outra é uma multinacional americana. Existem outras empresas menores, 100% nacional também, que fabricam o Spoon, que vai na área médica para fabricação de gorros, toucas, propés e aventais de procedimento, também tem empresas 100% nacionais. Perfeito. Bom, temos aqui uma última pergunta que é para a Giane. Giane, aqui o Reinaldo Rosati pergunta: as normas de produção e manuseio de têxteis hospitalares seguem padrões ABNT ou Anvisa? Isso, perfeito. A gente segue padrões ABNT e Anvisa, e como eu falei, a gente, de acordo com o risco do produto, né, que a gente chama classe de risco, o produto ele é registrado dentro da Anvisa, né? Então ele pode levar até 365 dias, né, como é um caso de um curativo avançado, e uma gase, por exemplo, que pode levar 3 meses, 2 meses, né? Mas sim, e aí dentro do processo produtivo, como eu apresentei, existiam lá as normas voltadas ao algodão, material têxtil, e aí a gente faz uso disso diariamente, em processos produtivos e no produto, enfim, né? Seja a embalagem, seja a parte de produção, enfim, tudo a gente
A gente precisa usar isso. E isso é o nosso, a gente chama de Bíblia aqui, né? Porque é isso que dá, né, a essência e como ele deve ser produzido. Perfeito. Para ir para o cliente com segurança. Não, com certeza. É isso que a gente, né, o intuito dessa nossa live aqui, desse nosso bate-papo, né, é realmente demonstrar para todos aí, todos que estão participando, todos que vão assistir depois que essa live vai ficar gravada no YouTube, no canal da BTT, né? Então isso vai ficar para a posteridade. É demonstrar que esse mercado, esse setor, tem esse compromisso com essa seriedade, ter associações com a BINT, ter aí uma BNT, reguladora de normas, enfim, criando normas, ter empresas sérias como a Cremer, desenvolvendo um produto com qualidade, com respeito, com determinação em cima de tudo isso, né? Eu vou fazer um comentário, que isso é meu, não é nem presidente da BTT, mas eu percebi, fiquei sabendo recente nessa pandemia, lógico, é uma situação de guerra, né? Houve isso, né? Mas que a própria Anvisa liberou algumas empresas a produzirem produtos sem licença. Quer dizer, tudo bem, você vai ter só comprometimento, tal de comissionamento, você é responsável, mas enfim, a licença eu não estou te dando por enquanto, né? Mas para atender o mercado, tá? E isso compromete muita coisa, né? Lógico que muita empresa que fez emergencialmente, né? São sérias, são comprometidas e seguem as normas como estão. Só não está certificada, não está homologada, enfim, Anvisa. Mas tem muita gente que aproveitou isso e pode acontecer, ou aconteceu alguns acidentes aí, né, de percurso, infecções, enfim. Então é isso que eu quero falar. A minha opinião em cima dos textos hospitalares é muito sério, é muito comprometedor as situações, estamos tratando com vidas humanas, tá? Interfere sim, tá? Não é um medicamento, mas ele interfere sim dentro da saúde, dentro do cuidado, tá? Então essa é a minha mensagem pessoal que eu gostaria de passar. E também agora agradecer a Giane, agradecer a Cremer, por favor, transmita a diretoria ao nosso respeito, nossas considerações pela empresa. A Cristiane Lima também, da mesma forma, a BINT, nossa parceira de sempre. A Deli, não precisa nem falar, que é grande parceira associada, presidente, é tudo que é a BTT, tá? A gente agradece imensamente por se dedicarem a essa live, esse carinho que vocês tiveram por estar aqui, o respeito que vocês têm pelos profissionais desses, que é o que a BTT fomenta, tá? Nós estamos aqui para levar conteúdo, informação e esclarecimento. Agradeço a todos. Jane, por favor, suas considerações finais. Nelson, obrigada mais uma vez, em nome do Grupo Mafra, né? A gente está aqui para falar um pouquinho de como que a gente atua no mercado com muita seriedade, com muita qualidade, com muita segurança. O nosso C de Cremer reflete carinho, proteção, né? E dizer que eu deixei meu contato no final da apresentação, porque eu acho que fica super aberto, nós somos uma empresa aberta a falar, tem área de qualidade, tem gestão de qualidade muito séria, área de produção, tem muitas pessoas dentro do nosso grupo que podem falar com muito mais propriedade. Então, se precisarem, fiquem super à vontade, eu faço a ponte. A gente ficará muito feliz com esse contato. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Cristiane, por favor, considerações finais? Eu quero agradecer em nome da diretoria da BINT, dos 40 associados, agradecer a BTT pela oportunidade. Nós estamos à disposição de quem quiser entrar em contato, entrar no nosso site. Lá a gente tem algum material didático que é possível fazer download para aprender mais sobre essas tecnologias que eu comentei tão rapidamente. E nós também temos as redes sociais, Facebook, Instagram, os comitês têm redes sociais. Sigam, se informem e estou à disposição. Muito obrigada, Nelson, pela oportunidade, pelo convite. Eu que agradeço o carinho de vocês aí. Delina, por favor. Também agradecer, porque realmente é uma grande oportunidade a gente divulgar a cultura da norma e realmente informação é tudo. Então, quem está na live e colhe essas informações acaba, sem dúvida, fazendo um diferencial no seu dia a dia, mesmo até como consumidor, sabendo como exigir. E agradeço também a presença dos alunos da FATEC, do curso de Tecnologia Têxtil, que está aí no momento
bastante crucial, que é o momento do vestibular. Imagina o vestibular em pandemia, a coisa é complicada, mesmo assim, estamos lá enfrentando. Então, entre lá no site da FATEC, muita gente acredita que não vale a pena investir mais no conhecimento têxtil, na profissionalização têxtil, e a gente acredita que não. Bem como, se eu fosse acreditar nessa questão de que não faça mais isso, porque a indústria têxtil já acabou, isso e aquilo, eu não estaria fazendo normas aí há tanto tempo. Né? E Cristiane também, né? Cristiane, na comissão de estudo, já superou os 20 anos, né? Sim, já. Então, isso é persistência, e é assim que os profissionais de fibra, os profissionais têxteis se revelam, né? Muito obrigada, Nelson. Valeu a oportunidade. Imagina, eu que agradeço novamente a todos. Vale a pena falar que a gente tem uma presença aí do pessoal dos alunos da FATEC e tudo mais. O que a BTT traz para todos, na verdade, é isso para os profissionais que já estão dentro da cadeia têxtil, que precisam se readequar, se renovar, ou, enfim, também é um caminho para os estudantes. Todo mundo está dentro de uma escola, ou de moda, ou de produção têxtil, de tecnologia têxtil e tudo mais. Os conteúdos que a BTT traz são extracurriculares aquilo que vocês têm. Tá? Então, alguns posicionamentos, que nem uma live dessa, juntar 3 profissionais incríveis com esse conteúdo, que às vezes dentro da grade curricular, né, que estão fazendo, não vai conseguir, não vai ter isso. Então, isso é um extracurricular. Então, todas as nossas lives, os conteúdos, ajudam tanto para os alunos, para reciclagem profissional, para entendimento, ou para mesmo quem não e gosta disso, para entender. Então, isso é só somar conteúdo. E agora, na forma digital, né, que estamos aqui, está muito mais facilitado. Não compareceu agora, não viu? Vai assistir depois, enfim. Isso é muito importante. A Caterina falou, nós temos fibras mesmo, né, em termos de decisões, ou então fibras que a gente já respirou muito em fiação e tecelagem, né? O pulmão já está filtrado. Mas isso que é importante. A indústria têxtil ela está se reinventando, não é que ela vai acabar, não. Ela vai cada vez mais estar se comprometendo com a sustentabilidade, com a capacitação tecnológica, com inovação. Temos a indústria 4.0 para vir por aí, já estamos falando na 5.0. Enfim, tem que ter profissionais com esse conhecimento geral, não somente conhecimento específico. Então, isso todos os profissionais aqui estão demonstrando a vocês. Agradeço a todos aí pela participação, por ter assistido. Essa live vai estar disponível no canal do YouTube. É só ir lá, assistir, curtir, se inscrever, tudo aquilo. Clique no sininho para poder receber notificações e compartilhar com quem vocês acharem que essa informação é importante. Mais uma vez a todos, muito obrigado, boa noite e pode contar com a BTT sempre para aquilo que vocês precisarem, tá bom? Abraço a todos. Boa noite. Tchau, tchau, obrigada.